E eu quero entrar esse mês eu quero pregar algo para vocês, que você falou no meu coração, e eu quero falar sobre o caráter de Deus nas nossas vidas, amém? Eu queria ler para você já os Salmos. Então esse mês inteiro a gente vai fazer uma série do caráter de Deus, tudo bem? Eu queria que a gente entrasse na palavra Salmo 15, versículo 1 e 2. Livro dos Salmos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Posso ler? Diz o seguinte: Senhor, quem poderá, o Salmo de Davi, Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Em algumas versões está no seu santo monte. Quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta que Davi está fazendo. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem pode morar no santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica a justiça de coração e fala a verdade. Não usa a língua de maledicência, que nenhum mais faz ao seu semelhante, nem se lança calúnias nem afronta contra seu companheiro. Os seus olhos o ímpio e desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor e mantém a palavra empenhada, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás, não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno como inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro em paz. Amém, meu amado? Feche os olhos só um minutinho. Senhor, nós te louvamos, te damos graça. Bendizemos o teu nome neste lugar, Senhor. Obrigado pelos louvores que foram entoados nesse lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós. Obrigado porque a tua palavra tem, Senhor, visitado os nossos corações, assim como o louvor essa noite começou a visitar nossos corações, Pai. Nós te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu vou te pegar só o capítulo, versículo 1 e 2, tá? E a gente vai cantar esse salmo o mês inteiro, mas eu quero te pegar só o 1 e 2, porque ele está fazendo uma pergunta, né? O salmo de Davi. Ele está perguntando: Senhor, quem pode morar, quem pode se hospedar no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quando Davi se refere ao santo monte, quando ele está se referindo ao tabernáculo, ele está se referindo à presença de Deus. E ele está fazendo uma pergunta simples: quem poderá adorar na presença de Deus? Né? Eu acho que muitas vezes nós nos pegamos fazendo a mesma pergunta para cada um de nós. Porque uma coisa, meu amado, é você viver na igreja, outra coisa é você falar que você conhece Deus, outra coisa é você viver na presença de Deus. Sim ou não? São coisas totalmente diferentes. Porque eu posso ser um frequentador de igreja, eu posso ser uma pessoa que vou todo dia na igreja, moro na igreja, né? Faço tudo na igreja, mas eu não tenho nada da presença de Deus. Mas eu também posso ser uma pessoa que eu estou fazendo muitas coisas na casa de Deus, até sei falar de Deus, mas também não tenho nada de Deus. Mas o que vai mostrar que realmente eu tenho algo de Deus, né? Gálatas 5:22 diz o seguinte: que uma boa árvore ela produz bons frutos. Os frutos de Deus são a mansidão, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Então, quando você produz essas coisas, você está produzindo aquilo que Deus tem. É muito simples, meu amado. Você já viu o pé de jaca da amora? Quem já pegou a amora do pé de jaca? Ninguém nunca pegou. Sabe por quê? Porque o pé de jaca ele produz jaca. É natural o tronco da jaca dar os galhos e
e os galhos a chácara. Por isso que Jesus fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então o que Jesus está dizendo? Eu sou o pé de uva e vocês naturalmente são os galhos, e os galhos produzem uva. Então aquilo que eu produzo é o que você produz. Então se Jesus é bom, você tem que ser bom. Se Jesus é manso, você tem que ser manso. Se Jesus é humilde, você tem que ser o quê? Humilde. Porque você só mostra que você tem algo de Deus quando você produz aquilo que Deus produz. Isso é natural, mano. Não é uma coisa forçada. Você não vê nenhum pé de árvore dar fruto forçado. Você não planta um pé de uva e fica lá orando para dar uva. Não, é natural que ele dê uva. É a mesma coisa você. Se você for dentro do cristianismo, o natural é que você produza as coisas de Cristo. O que Cristo espera de mim e de você naturalmente é que nós produzimos coisas naturais de Cristo. Então isso que eu quero mostrar para você é uma coisa simples. E esse salmo diz o seguinte, ó: quem vai morar na casa de Deus? Quem vai? Davi está te fazendo uma pergunta simples, caminho para você. Mas ao mesmo tempo que ele faz a pergunta, ele está respondendo a pergunta. O Espírito Santo está te fazendo a pergunta, mas ao mesmo tempo ele está te dando a resposta. E a resposta e onde eu quero entrar nesses 3 pontos aqui. E o primeiro ponto, que é aquele que é íntegro em sua conduta. E o que é ser íntegro? O que é ser íntegro? Né? A palavra íntegra, ela quer dizer o seguinte: completo, total, inteiro. Então Deus fala o seguinte, que quando você é uma pessoa íntegra, você é total, completo e inteiro. Aí você vai olhar para você e vai falar: lógico, não me falta nenhum pedaço, né? Estou inteirinho aqui, estou todinho aqui, estou todinho aqui. Mas quando Deus está falando de integridade, meu amado, Ele está falando de você por dentro. Porque muitas vezes você está na igreja, você está pensando em muitas coisas, você está falando muitas coisas, você está vivendo muitas coisas. Às vezes você está dentro da igreja e o seu coração está tão longe de Deus, suas atitudes estão tão longe de Deus, meu amado, mesmo dentro da igreja. Você acaba não tendo um coração íntegro. Sabe quando Deus vai dar o testemunho de Jó, eles falam o seguinte, ó: o diabo tem visto o meu servo Jó, homem íntegro. Ele é inteiro diante de mim. Ele não tem reservas, ele não tem picuinhas, ele não tem frescuras, ele não tem nada. Ele é simplesmente eu tenho ele inteiro. Sabe por que uma das coisas que a integridade nos ensina é que quando você é inteiro, meu irmão, você está completamente de acordo com a verdade sobre os fatos. Quando você é uma pessoa íntegra, você é completamente de acordo com a verdade e com os fatos. Sabe por quê? Eu quero te ensinar uma coisa muito simples. E esse mês eu quero te ensinar uma coisa muito simples. Sabe por que eu estou te ensinando isso, meu amado? Porque eu tenho falado para vocês que eu tenho conversado com muita gente, escutado muitas coisas, e eu tenho ficado feliz porque eu vejo Deus fazendo grandes coisas. Eu vejo Deus abençoando muita gente aqui. Eu vejo Deus usando muita gente aqui. Usando não, que eu não gosto dessa palavra. Eu digo que eu vejo Deus compartilhando daquilo que Ele quer fazer com muita gente. Né? Eu vi eles louvando aqui. Você vê Deus fazendo na vida deles algo tremendo. Como eu conheci com algumas pessoas ontem, eu vejo Deus fazendo algo na vida delas e através delas, porque a questão não é só o que Deus está fazendo com você,
ser inteiro, não é inteiro, é que a gente pensa assim. O primeiro pensamento que a gente tem é qual eu sou o abençoado. Então, na verdade, a gente tem um parâmetro de vida, o tanto que a gente é abençoado, ao tanto que eu estou ganhando, o tanto que eu estou, né, as coisas estão vindo para a minha vida. Sim, isso é um parâmetro. Mas maior é aquele que abençoa do que aquele que é abençoado. Quanto mais você abençoa as pessoas, mais abençoado você é. E a gente sempre pensa o contrário. E o bom do reino dos céus é que geralmente, meu amado, o reino dos céus ele vem contra aquilo que nós pensamos e falamos. Sabe por quê? Porque nós achamos que o fator de nós sermos abençoados, quanto mais eu recebo, mais, né, eu sou abençoado. Não, quanto mais você dá. É quanto mais você dá. Quanto mais você ora por pessoas e pessoas que são abertas as portas na vida dele. E ele está falando disso. É você ser completamente de acordo com a verdade. Sabe por quê? Porque às vezes você está na igreja orando, você está na igreja jejuando, você está na igreja dizimando, mas você às vezes vai orar com uma pessoa e aquela pessoa não muda a vida dela. Às vezes aquela pessoa não há algo que transforma a vida dela. E sem ter, meu amado, você está completamente na verdade. E sabe por que às vezes isso não acontece com a gente? Porque a gente não está de acordo. Está faltando algo em nós. Para que essas coisas tenham efeito, eu vou te dar um exemplo simples. Você vai pensar assim, Jorge, mas Deus não tem todo o poder? Tem. Mas eu e você é como se fosse um cano de água. Você cria um cano de água. Se o cano está ali perfeito, a água passa? Perfeito. Mas se ele tiver um furo, a água passa? Menos. Ela perde pressão. Se o cano quebrar, desvia a água. E a mesma coisa é você, meu irmão. Você tem que ser um canal perfeito de Deus. Por que eu estou te pregando, vou te pregar isso esse mês? Porque eu vejo Deus fazendo e eu quero que você viva isso de uma forma integral. Eu não quero que você viva só isso para você. Eu quero que você comece a viver isso para pessoas. Eu quero que você comece a viver, a transbordar isso na vida de pessoas. Eu estava conversando, né, com algumas pessoas ontem e eu vi ela falando isso para mim, falando, cara, você tem que ver o que Deus está fazendo através da minha vida. E eu fico feliz por ver isso. E eu me sinto na obrigação de cada dia isso ser mais intenso na vida das pessoas. De você ser um canal de bênção na vida de pessoas. Mas verdadeiramente. Mas para isso você precisa saber o que vai te deixar na presença de Deus. Porque eu falei semana passada o seguinte, que eu estava conversando com um amigo meu e ele falou o seguinte, olha, você está fazendo evangelismo, você precisa fazer um monte de coisa. Eu falei, não, realmente eu preciso. Mas o que eu estou fazendo agora é incutir Deus em vocês. Porque a Bíblia fala que o que vai mudar a vida das pessoas é Deus. O que muda a vida das pessoas, o que toca a vida das pessoas, meu amado, é a presença de Deus. O quanto você carrega de Deus dentro de você é o que vai mudar a vida das pessoas. A intensidade de Deus na sua vida é o que vai mudar a vida das pessoas. Como se pode ser isso, Jorge? A Bíblia fala que Pedro passava e a sombra dele curava. Já leram isso? Mas você sabe que sombra não cura ninguém. Sombra não cura ninguém. Quem curava, meu amado? A presença do Espírito é tão intensa na vida de Pedro que ele, onde passava, ele curava. Ele é inteiro em Deus, meu amado. Ele é inteiro em Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Que você precisa ser inteiro com Deus. Sabe o que é ser inteiro com Deus? Não você se baseia na sua verdade, mas se baseia na verdade de Deus. Uma das coisas que para você
Você tem que se basear naquilo que é verdade, meu amado. O que você pensa, o que você acha e o que você faz geralmente não é verdade. Desde que esteja baseado em Deus. Está conseguindo entender? Ah, eu acho desse jeito, eu senti desse jeito. Não, meu amado. Isso não muda nada para mim. O que muda as pessoas, o que muda as coisas na vida das pessoas, olha, eu tenho algo de Deus para você. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. É isso que muda a vida das pessoas, meu irmão. É você chegar lá e ter algo de Deus de verdade para você. É isso que Pedro fazia. A Bíblia fala que Pedro, quando passa na porta do templo, meu amado, e ele viu um aleijado. E o aleijado pede o que para ele? Dinheiro. Ele fala: eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, a verdade eu te dou. E a verdade é que não é bom que você vive aleijado. A verdade é o que, meu irmão? Que a vontade do coração de Deus não é que aquele homem fosse aleijado. Pedro falou, pegou ele na mão e falou: pegue, né? Você está entendendo como você tem o poder de transformar a história das pessoas? Um homem que vivia mendigando, sendo pedinte na rua, agora ele era um cara que entrou no templo louvando a Deus, pulando, gritando. Por quê? Porque um homem cheio da presença de Deus, cheio da integridade de Deus, usou o caminho dele. E você tem usado o caminho de quantas pessoas todos os dias? Né? Quantas pessoas têm usado o seu caminho? Porque o nosso achismo não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, quando Davi está dizendo, ó, quem vai viver na presença de Deus? E aí Davi está falando uma coisa simples, meu irmão. Quando ele fala do tabernáculo, quando ele está falando do monte, ele está falando da presença. Ele está falando o seguinte: quem que vai viver na presença de Deus? A pergunta de Davi é uma coisa simples para você. É como se Davi perguntasse para você o seguinte: ó, você vai viver na presença de Deus? Você vai trazer aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem? Porque, meu amado, qual é a nossa obrigação? É só você acha que você nasceu para ser salvo? Você nasceu para morrer, ser salvo? Não. Hoje a nossa obrigação, meu amado, como cristão, é trazer o céu na terra. A sua obrigação é trazer a vontade de Deus para essa terra. Jesus fala o quê? Eu não faço aquilo que é meu, mas eu faço aquilo que meu Pai quer. Eu faço a vontade do meu Pai. Eu trago a vontade de Deus para a terra. Eu trago o céu para a terra. Só que para você fazer isso, meu amado, você não vai fazer de qualquer jeito. Não pense em você que você vai fazer de qualquer jeito. Não pensa eu que vou fazer de qualquer jeito. E é por isso que Davi está perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai viver na presença de Deus? Porque na presença de Deus a gente não vive de qualquer jeito, não. A gente não vive do jeito que quer, fazendo o que quer. A uma hora está assim, outra hora está assado. A uma hora está quente, outra hora está frio. Não, não, não. Você precisa ser inteiro diante de Deus. Você precisa ser inteiro diante de Deus. Ah, eu estou chorando, eu estou diante de Deus. Eu estou sorrindo, eu estou diante de Deus. Eu tenho fatura, eu tenho diante de Deus. Ah, eu estou duro, mas eu estou diante de Deus. Não é a situação exterior que vai mudar o seu interior. O problema é que o seu interior está sendo mudado pelo seu exterior. E se seu exterior está sendo mudado pelo seu interior, isso quer dizer que o seu interior não está bom. Porque o seu exterior só está refletindo o seu interior. O seu exterior, aquilo que você é por fora, as suas reações, o seu comportamento, só mostra quem você é por dentro. E não mostra para Deus, porque Deus já te conhece. Mas mostra para mim e para você. E Deus continua te perguntando: quem vai subir ao monte do Senhor? Quem vai ficar na presença de Deus? Sabe o que é ser inteiro, meu irmão?
muitas vezes nós falarmos coisas sem a convicção exata dos fatos. Sabe, muitas vezes nós usamos muito de achismo para julgar pessoas, para aconselhar pessoas. Sabe, nós achamos que o nosso entendimento é que nem eu estava. Hoje eu tenho um rapaz muito tempo, e ele, o seguinte, ele falava para mim o seguinte, que ele tinha problema com. Ele era casado, mas ele gostava de se relacionar sexualmente com animais, sendo casado. Né? É chamado bestialidade. Né? Mas ele fala: Jorge, para mim é tão difícil eu sair disso, porque eu fui abusado quando pequeno. O próprio tio dele abusou dele. Então, se você muitas vezes não sabe a raiz do problema, como que você vai ajudar a pessoa? Mas muitos de nós acusamos as pessoas. A gente fala assim: esse cara não é nomeado, esse cara é isso, esse cara. Mas a gente não olha aquilo que está dentro dele, o porquê daquilo, como começou aquilo. Então todos nós temos uma história, ou porque fazemos algo, ou porque aquilo acontece na nossa vida. Todos nós temos um chamado de um gatilho. Só que você não tem o direito de julgar. Você precisa ser inteiro. E eu estou falando para você como você vai permanecer na presença de Deus. Olha o que diz Provérbios 3:7. E é o primeiro ponto que eu fui, que é a questão da integridade. Provérbios 3:7 diz o seguinte, irmão. Posso ler? Ele diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jesus está dando um conselho simples através de Salomão: não seja sábio aos seus próprios olhos, nem tudo que você vê é aquilo que você está vendo, nem tudo que você está vendo é o motivo por qual aquilo acontece. Faz sentido para você? Porque geralmente nós somos assim, os nossos olhos veem, a gente acaba julgando, a gente acaba fazendo. E Deus está dizendo para você: ó, não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja sábio naquilo que você pensa que você vê. Teme ao Senhor, teme ao Senhor. Porque pensa bem, meu amado, na situação desse cara. Imagina se você fosse aconselhar ele, e ele falasse para você que caiu a mulher dele, uma vaca. Como que você reagiria? Você ia pensar: como que pode? Mas, meu amado, o diabo sabe o caminho que se toma. Sabe? Ele, por ter sido abusado por um pequeno, causou distúrbios. Então, o que a gente estava vendo na frente não era resultado, era resultado daquilo que ele viveu lá atrás. Deus ensinando a estar diante de Deus. Porque a pergunta não seria a gente falar o diagnóstico, mas chegar em Deus e perguntar a Deus o porquê disso. Como eu posso ajudar ele nisso? E o próprio Deus ia fazer ele contar para você o porquê daquilo. Então a nossa procedência, meu amado, você ser inteiro, é você ser, meu amado, íntegro diante de Deus. Não é diante das coisas, das circunstâncias, não. É você ser diante de Deus. Outro ponto que eu queria colocar com você, né? Jesus diz o seguinte, João 14:5 diz o seguinte: ó, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se você entender que só a verdade em Jesus e na palavra dele, então tudo que eu faço, tudo que eu vivo tem que estar baseado naquilo que Deus me fala.
verdade fora dele. Não tem, não existe. Ah, mas eu acho isso. Não é o que você acha, meu irmão. É o que ele diz. Sabe? Eu vou te dar um exemplo simples. Simples. E eu estou tentando te falar o que é integridade. Que a nossa integridade, geralmente, ela destrói. Ela não constrói. Quer dizer, a nossa falta de integridade, de ser íntegro. Porque, como Paulo é um homem que escreveu 13 livros da Bíblia. 13. Mas no começo da carreira dele, ele matava os cristãos. Se você ler o começo do livro de Atos, ele está no apedrejamento de Estevão. E quando ele vai para Damasco, ele está indo com carta para prender e matar cristãos. No meio do caminho encontrou quem? Jesus. E a Bíblia fala que Jesus cegou ele por uns dias. E ele estava num lugar orando, porque ele era um homem religioso. Ele não conhecia Cristo, mas ele era religioso. Era um cara que frequentava a igreja, era um cara que sabia muitas coisas, mas ele era religioso. Ele não era inteiro diante de Deus. Talvez você seja, amado, apenas um religioso. Mas é interessante que, quando ele está orando, Deus quer fazer algo com ele. E a Bíblia fala que Deus vai no profeta Ananias, dá um sonho para Ananias, e fala: ó, tem um homem assim, assim, orando, eu quero que você vá lá, coloque as mãos nele. E ele fala: Senhor, aquele cara mata cristão. Como é que eu vou orar por aquele cara? Aquele cara está perseguindo todo mundo, matando todo mundo. Como que eu vou lá orar por ele? Deus fala: para mim, ele é um vaso de honra. Para mim, ele é um vaso de honra. Então, Deus está vendo aquilo que ele vai se tornar para Deus. Lembra que eu te falei da mulher? A Lúcia? Que Deus nunca olha para a gente como a gente realmente é, mas Ele olha para a gente conforme a gente nasceu, vai ser. A Deus nunca vê aquilo que você faz. Ah, eu roubo, mas Deus não vê você um ladrão. Deus vê você um homem que Deus fez para ser um carregador da glória dele. E quando ele olha para Paulo, ele fala assim: vejo Paulo um assassino de cristão, mas eu vejo um homem que vai escrever 13 livros da Bíblia. Então não é do jeito que eu penso que é as coisas, mas é do jeito que Deus fala que é. Sabe por quê? Porque você fala o seguinte: todos nós somos assim, né? Ah, aquilo que Deus diz de mim é o que é, sim ou não? E tem que ser assim. Não é as pessoas que definem você, mas é o que Deus fala de você, o que você é. Só que o mesmo modo que você usa para você, você tem que usar para os outros. Consegue entender isso? Deus, o que o Senhor diz dela? O que o Senhor pensa dela? O que o Senhor quer que eu faça por ela? Porque você pode estar vendo a pessoa hoje numa situação ruim, mas amanhã você pode estar vendo ela numa situação boa. Hoje Ananias estava vendo Paulo numa situação ruim, mas mal sabia ele que aquele homem ia ser um dos maiores apóstolos. Ele viveu coisas que muita gente não viveu. O que você vê não é do jeito que Deus vê. Eu estou te falando de ser íntegro. E você só vai conseguir ser íntegro, só vai conseguir ser inteiro se você perguntar para Deus o que Ele está vendo. Como Ele está vendo. A segunda coisa que eu quero te falar, meu amado, é sobre justiça. Olha o que Paulo, olha o que o Salmo diz. O Salmo diz o seguinte, que nós estávamos lendo: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça. Então, o segundo ponto que Salomão está dizendo aqui pelo Espírito, que para você permanecer em Deus, na presença de Deus, você tem que praticar o quê? A justiça. Mas quantos de nós, meu amado, esses dias eu estava conversando com um cara e eu disse que alguém é justiça.
Ele estava metendo pau nos políticos esses dias, que estava conversando com um rapaz, ele metendo pau nos políticos. Eu falei, cara, sabe qual é o problema? Você só não está roubando porque você não está lá. Porque se você estivesse lá, você estava roubando também. Você não está roubando porque você não tem oportunidade. Eu estou falando de ser justo. Porque vira um caminhão, as pessoas nem querem mais salvar o caminhoneiro, vai roubar, cara. A gente faz gato em água, gato em luz, a gente fura fila, a gente é injusto naquilo que é pequeno, porque a gente só tem aquilo que é pequeno. Porque se a gente pudesse fazer aquilo que é grande, a gente é injusto também no grande. Então, meu amado, quando Deus fala de você praticar a justiça, você tem que ser justo em todos os seus atos. Porque Deus é justo. Justiça é um dos atributos de Deus. Sabe por que a Bíblia fala que Jesus vai julgar a gente? Porque Ele é o justo juiz. Sabe por que Ele é o justo juiz? Porque Ele não vai errar. Ele não vai errar porque, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é mais... Não, esse aqui é mais moreninho, esse aqui é mais... Não. A Bíblia fala que Ele vai julgar com justiça. Ele vai proceder com justiça. Então Ele está falando, quando que você vai praticar? Quando que você vai viver diante de mim? Quando você praticar aquilo que é justo. Sabe? E a gente precisa ser justo, meu amado, em todos os segmentos das nossas vidas. Quando a gente está estudando, a gente tem que ser justo. Quando a gente está trabalhando, a gente tem que ser justo. Sabe, às vezes a gente trabalha com os outros e a gente é contratado. Quando você vai sentir que você vai fazer, eu só estou te dando um exemplo simples. Quando você é contratado, você assina um contrato, sim ou não? Quando contratado, assina um contrato. No contrato está estipulado aquilo que você tem que fazer, sim ou não? Mas você assina um contrato de trabalho, mas depois você não quer cumprir o contrato de trabalho. Você é injusto ou injusto? Você é injusto. Sabe por quê? Porque se você tivesse um comércio e o seu funcionário te desse um dado, você ia gostar? Não. Você não ia gostar. Se ele te roubasse, você ia gostar? Não. E é por isso que a Bíblia fala o seguinte, não. Aquilo que você não quer que alguém faça para você, não faça os outros. Seja justo. Pense em você, se você gostaria que fizesse isso para você. E Deus está falando de praticar a justiça, meu amor. Sabe por quê? A gente é tão, o ser humano é tão engraçado. E às vezes, para justificar aquilo que ele quer fazer, ele é capaz de tirar a razão de outra pessoa. Ele é capaz de inventar histórias sobre a outra pessoa. Ele é capaz de acusar a outra pessoa para justificar aquilo que ele acha que é certo. E nós temos que pensar realmente naquilo que nós estamos fazendo. Sabe? Nós temos que começar a pensar, por que eu estou... Entenda, meu amado, por que Jesus está nos ensinando assim isso essa noite? Porque Ele quer alinhar você naquilo que Ele quer fazer na sua vida, através da sua vida. Entenda. Eu tenho conversado com pessoas e elas têm falado para mim o seguinte, Jorge, às vezes eu estou num lugar e as pessoas têm que pedir conselho para mim. Eu falo, cara, Deus é a sua vida. Você vai estar num lugar e a pessoa vai pedir oração para você, é Deus a sua vida. Mas imagine você, e eu estou te perguntando, eu estou te mostrando o que é ser justo. Imagine você se você tivesse um grande problema na sua vida e você quisesse uma resposta de Deus imediata. E se Deus colocasse uma pessoa, você precisa me responder. Pense você mesmo. Se Deus colocasse uma pessoa que você vai dar a resposta para você, o que você diria? Olhe para você. E se Deus usasse você mesmo para dar uma resposta para você? Com aquilo que você é por dentro de você? Você gostaria de dar ou não? Falando de você ser justo.
pecado, justiça. É o que Davi está falando. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem manda chegar na presença dele? Quem anda fazendo o que é justo. Ele tem uma conduta correta. Ele faz aquilo que é bom. Sabe? E sabe uma coisa que a gente que... Eu sei que aqui a maioria é cristão. Às vezes a gente faz o seguinte. Às vezes uma pessoa... Vou te dar um exemplo simples. A pessoa vai e xinga você, briga com você. Aí você faz o seguinte. Você responde ele no mesmo nível. Um pouco menos. Mas você responde quase no mesmo nível. Quem é certo? Você ou a pessoa? Você vai falar nenhum não. Quem dos dois é mais errado? Os dois? Não. Você é mais errado. Sabe por quê? Vou te explicar por que você é mais errado. Porque você conhece a palavra. Você conhece o que é certo e o que é errado. Não, Mário? O que acontece com você não tem nada a ver com o que acontece com outra pessoa, mas ele me xingou. Mas você não precisa xingar, porque você conhece a verdade, e a diferença está em você que não vai revidar. Porque Jesus não vai te julgar, meu amado, porque o outro te xingou. Ele vai julgar você na atitude que você teve. Por isso que Jesus é o justo juiz. Eu estou falando de justiça, não. Olha o que a Bíblia diz: minha é a vingança. Olha o que Jesus fala: minha é a vingança. Você só quer que você faça. Tem uma procedência. A Bíblia fala que Jesus é enviado e ele não respondia. Ele era xingado e ele não revidava. Como ovelha muda. Mas muitas vezes você é uma ovelha gritante. Jesus foi uma ovelha muda, mas você quer ser uma ovelha gritante. E você acha que você vai permanecer na presença de Deus? Você não vai. Você não. Eu estou falando de coisas que Deus está falando. E eu vejo que Deus está trazendo a gente a cantar isso. Porque eu vejo Deus dando coisas para a gente. Não pense que eu estou falando isso para nós, que eu não chamo ele, não. Deus colocou isso no meu coração. É como se Deus falasse para mim: ó, eu quero dar algo para vocês, mas eu não posso dar algo para vocês de qualquer tipo. Eu quero fazer algo na vida de vocês, através da vida de vocês, mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Porque se no começo você está assim, imagine no fim como vai estar. Então, a hora da gente sentar é agora. A hora de você acertar a sua vida, a hora de você acertar o que você precisa fazer, é agora. É hora de você alinhar, meu amado, a sua vida com Deus. Deus só está dizendo para você uma coisa simples: ó, alinha a sua vida com a minha. Sabe? É como se Deus falasse: ó, você é um pé de uva, mas está nascendo uva brava, uva amarga. Isso não vem de mim. De Jesus meu lado sai uma uva doce. Você tem que ser uma pessoa doce. Nós estamos falando do que é justo. Mas isso não é justo diante das pessoas e do mundo, tá bom? Mas é justo diante de Deus. Não importa o que o mundo diz para você que é. O que importa é o que Deus diz para você o que é. Lembra que Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade fora de mim. Se você acredita em outra verdade fora de mim, a sua verdade é uma mentira. Se você acredita, mas meu jeito é assim, tá, mas muda o seu jeito é errado. A minha conduta é assim, sua conduta é errada.
que você quer. Isso tem que ser um desejo do seu coração, gente. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar o que é ser justo. Olha o que diz Marcos 4,14, 2 Timóteo 4,14, não. Eu vou te falar por que você tem que ser justo. 2 Timóteo 4,14. Eu vou te mostrar o que é a justiça de Deus. Diz o seguinte, ó. Porque só precisa primeiro ou segunda. Como a Alexandre colocou a referência errada, eu vou pular só essa Timóteo, eu vou tirar Romanos, tá? Que é parecida, mas essa aqui ficou errada. Romanos 2, 5, 6. Desculpa, vamos Romanos 2, 5, 6, tá? Posso ler? Olha o que diz, por que você tem que ter um coração justo. Ele diz o seguinte, ó, entretanto, por causa da sua teimosia e do seu coração insensível, e que não se arrepende e acumula ira sobre ti, no dia da ira de Deus, quando te revelar plenamente o seu justo julgamento, olha o que Deus está dizendo, porque você não se comporta e você só está acumulando coisas ruins sobre você, no dia do julgamento, Deus retribuirá. Olha o que ele está dizendo, eu vou te dar a cada um segundo o seu procedimento. Deus está dizendo para você o seguinte, para mim, eu vou dar para você segundo aquilo que você faz. Eu vou fazer com você aquilo que você faz. Eu vou te retribuir aquilo que você é. Se você é injusto, você quer justiça? Olha o que Deus está dizendo, meu amado. Entretanto, por causa da sua teimosia e do seu coração insensível, e que você não se arrepende daquilo que você faz, e acumula sobre ti a ira de Deus, quando se revelar plenamente o seu julgamento, Deus retribuirá a cada um. Deus só vai te devolver aquilo que você está fazendo. Ele está dizendo para você simples: ó, eu tenho te ensinado, eu tenho te mostrado como você tem que ser, mas você não quer mudar. Seu coração é teimoso. E eu vou retribuir para você aquilo que você está plantando para você. Eu só vou te dar aquilo que você está querendo. Por isso eu estou dizendo para você, meu irmão, seja justo diante de Deus. Pratique a justiça diante de Deus. E o terceiro que eu quero te falar é que você, sobre verdade, olha o que ele diz. Voltamos lá no Salmo 15 que nós estávamos lendo. Eu vou ler para você que vai ficar só no capítulo 2. Ele diz o seguinte: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça de coração, fala a verdade. E ele fala a verdade. Amado, eu já falei isso para vocês, mas eu vou te contar de novo. Eu gosto de entregar sempre isso.
você pode ter experiências com o Espírito Santo, que é você ouvir o Espírito Santo nitidamente. E eu falo que eu ouço o Espírito Santo como eu ouço você. E um dia o Espírito Santo fez uma pergunta, eu estava lendo e ele falou o seguinte, perguntou para mim, a minha palavra é verdade ou é mentira? O Espírito Santo me perguntou isso, o que você responderia? A palavra é verdade ou é mentira? Eu responderia o quê? Verdade, sim ou não? Mas ele falou para mim o seguinte, ó, na sua boca ela pode se tornar uma mentira. E quando que ela se torna uma mentira, meu amado? Quando você fala e você não pratica. Quando você fala e você não vive. Porque a palavra, meu amado, não é simplesmente para você ficar lendo. Ela não é simplesmente para você ler. Ela não é um livro de contos de fada. Ela não é um livro de história, meu amado. Ela é espírito e vida. Então, quando você escuta ela, quando ela entra dentro de você, ela tem que produzir em você vida. Porque ela é espírito e ela é vida. Então, quando você escuta a verdade, meu amado, e a verdade é a palavra, Jesus está dizendo aqui o seguinte, ó. Que o seu coração, de um coração que fala a verdade. A Bíblia fala o seguinte, meu amado, que a boca fala que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. O que tem saído da sua boca é o que o seu coração está cheio. Se você tem mentido, seu coração está cheio de mentira. Se você tem xingado, seu coração está cheio de ira. Se você, meu amado, não fala aquilo que é verdade, se você não direciona a sua vida e a sua procedência naquilo que é verdade, o seu coração está cheio de engano. Entenda isso. Sabe, essa palavra verdade, ela está ligada à firmeza, à fidelidade, à certeza, à credibilidade e à constância. A palavra verdade está ligada à firmeza. Sabe, meu amado, você só tem firmeza quando você é convicto naquilo que você fala, naquilo que você faz, na sua fidelidade. Porque quando você é fiel naquilo que você faz, lembra que Deus perguntou para mim? Ó, minha palavra é verdade ou mentira? Mas se eu pratico ela, você tem firmeza naquilo, você tem fidelidade naquilo, você tem certeza naquilo que você está falando, você tem credibilidade, você é constante. Sabe por que as pessoas são inconstantes, meu amado? Você conversa com ela hoje, ela recebe uma palavra, ela recebe uma oração, mas amanhã ela volta de novo. Porque o coração dela é um coração inconstante. É um coração inconstante. Não pode deixar ele, você pode deixar. Aí está na melhor fase. Meu amado, entenda isso. Sua vida precisa mudar. A minha vida precisa mudar. Para Deus fazer algo, meu amado, entenda, a Bíblia fala o seguinte, que Deus não põe vinho novo em odres velhos. Se você não tiver aquilo que é velho, aquilo que está, sabe por quê? Porque Deus fala o seguinte, se eu colocar o vinho, ele vai fermentar e ele vai explodir aquele óleo. E um dos símbolos do Espírito Santo é o vinho. Como que Deus vai encher você dele com tanta coisa? Você não vai aguentar. Você vai estourar. Simplesmente porque você está se comportando de uma maneira errada. Eu queria só ler 2 versículos para te dar a referência sobre isso. E eu queria orar pela gente. Primeiro, Mateus 5,37 diz o seguinte, sobre falar. Mateus 5,37 diz o seguinte, meu irmão.
diz: seja o seu falar sim, seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. O que passa disso vem do maligno. Ele está dizendo para você o seguinte: o que é e o que não é, não é. O que passa disso é maligno. Sabe por quê? Porque eu estava assistindo aquele filme uma vez, Carinho de Luz, aí o presidiário fala o seguinte: ó, aqui todo mundo é sério, todo mundo tem os seus porquês, né? Ele estava dizendo que todo ladrão, né, que todo mundo que estava preso lá tinha uma desculpa porque ele estava preso. E todo motivo que ele tinha, ele estava sério. Sabe o que acontece, meu amado? Muitas das mazelas das vidas que a gente tem na vida, a gente põe a culpa em Deus, nas pessoas, e a gente nunca olha para o real motivo das coisas da vida que acontece conosco. É culpa de nós? Sabe, você não consegue fazer uma autoanálise de você mesmo, do seu comportamento, para você chegar a Deus: ó, realmente eu estou errando nisso, eu estou mal nisso, muda isso, me ajuda com isso. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica, meu amado, a gente fica dando desculpa para Deus. É como se Deus está vendo a verdade, né? Ele sabe a verdade. Você está lá: não, Deus, é por causa disso. Deus está, não está certo. Ah, não, é por causa disso. Deus está falando: não, não está certo. Sabe, meu amado, você muitas vezes tem muitas desculpas diante de Deus. Deus está falando para você: ó, é mais fácil você chegar em mim, falar a verdade, porque eu já sei a verdade, do que você ficar arrumando desculpa, você ficar arrumando história. Seja o seu falar sim ou não, o que passa disso é maligno. E o último que eu quero ler, meu amado, é Tiago 4,11. Diz o seguinte: Tiago 4,11 diz o seguinte, ó, ele então: caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, e a julga também. Ora, se passa a julgar a lei, cessas de obedecê-la, e assume a posição de juiz. Olha o que o Tiago está dizendo, meu amado: quando você passa da posição para julgar, você agora é o juiz. Sabe, quem assistiu aquele filme? E tem um filme chamado A Cabana, e tem um momento que esse cara, ele está brigando com Deus porque a filha dele foi assassinada. Então ele está dizendo para Deus o seguinte: que aquele cara que assassinou a filha dela merece a morte, certo? E emocionalmente, todo mundo vai dizer o seguinte: não, realmente o cara merece a morte. Matou uma criancinha de 5 anos, 7 anos, ele merece a morte. Então, ele está dizendo para a justiça que aquela criança, que aquele cara merece a morte. Então a justiça está dizendo para ele: então agora você não é mais aquele, você é o acusador, você é o juiz. Se você é o juiz, você está dizendo que aquele cara merece a morte. Então tá bom. Aí ele põe os 2 filhos dele, ele é pai de 2 filhos, e ele põe de cada lado os 2: ó, seu filho faz isso e sua filha faz isso. Qual dos 2 merece morrer? Ele fala assim: não, mas não, como é que ele vai julgar qual dos 2 merece morrer? Ele fica: não, faz o seguinte, já que os 2 errou, eu morro no lugar deles. Aí a justiça fala para ele: ó, foi justamente o que Deus fez, para não ter que escolher, morreu Jesus. Entenda, meu amado, quando você olhar para o pecado das pessoas, lembre só de uma coisa simples. Quando você fala assim: aquela pessoa não presta, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, lembre-se de uma coisa simples: você está se colocando numa posição de juiz. E a Bíblia fala que com a mesma medida que você julgar, você vai ser
Mas eu estou falando para você se pôr na posição de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar por você. Dessa série, meu amado, que nós vamos fazer essa sexta-feira. Eu só quero que você esse louvor fala o seguinte: leva-me mais perto, Senhor. Esse louvor fala isso. Leva-me mais perto, Senhor. O Senhor quer trazer você mais perto, meu amado. Mas Deus não pode trazer você mais perto dele se você não tirar essas coisas diante de você. Talvez você está orando, Senhor, eu quero estar mais perto, Senhor. Senhor, eu quero mais. Deus está falando também, eu quero te dar mais, mas eu não posso te dar de qualquer jeito. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Mesmo porque, meu amado, se Deus quer ser você para perto dele de jeito
Ele só quer você perto. Ele só está caindo em você. Sabe por que ele está caindo em você nessa noite? Porque ele quer te mostrar o que ele tem para você. Ele quer mostrar para você o que ele quer fazer através de você. Só que ele não vai fazer isso de qualquer jeito. Você acha que ele vai fazer de qualquer jeito, mas ele não vai fazer de qualquer jeito. Pois sabe comigo. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, nós te bendizemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor simplesmente quer que nós permanecemos na sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, meu amado.